Veja aqui no nosso texto de Êxodo, capítulo 15, altura do versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que o Senhor possa nos ajudar. O povo de Israel, as 12 tribos, depois na história você vê que eles ficaram aproximadamente 400 anos lá no Egito, desde José, quando levou seus irmãos para lá, e depois José faleceu, o faraó faleceu, o povo egípcio se tornou contra o povo hebreu, e passaram a ser escravos, explorados, cheio de metas, e o Senhor viu todo aquele problema do povo, sentiu a dor deles. Depois das 10 pragas, foi até então que Faraó liberou a contragosto. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. Se você for ver no versículo 20, Miriam, que era uma profetisa, fez até um coral de cânticos de mulheres com tambores, de alegria que eles tinham saído lá daquele sistema opressor do Egito. Então, logo que saíram, dali uns dias, eles tinham provavelmente alimento por uma semana, mas a água não poderiam carregar muito, faltou água, começaram a sentir sede, é evidente, e a primeira fonte de águas que foram achar era a fonte de águas amargas. Então, o primeiro problema, ter sede e ter água amarga, água de Mara. Mara quer dizer amargo, que vem de amargura. Então deu-se o início de um tempo de 40 anos no deserto de pura amargura. Sobre isso nós vamos trazer para você esta noite uma meditação sobre este triste episódio, essa situação. Mas o Senhor, no versículo 25, deu água para eles, que eles poderiam considerar como água potável, mas logo de abastecê-los, o Senhor tentou fazer um pacto com eles e disse assim: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eles não estavam desamparados, Moisés tinha passado esta mensagem para eles, sabia que a dificuldade no deserto era grande, o caminho mais curto de se sair lá do Egito e chegar a Canaã, uma das rotas possíveis que poderiam ser feitas, dá aproximadamente 425 quilômetros. Se forem caminhar com poucos descansos, caminhar noite e dia, um mês e pouco, eles chegariam a Canaã. Mas não foi isso que aconteceu. Ficaram 40 anos no deserto. E depois de 400 anos no cativeiro do Egito. Em Atos 7:6, o apóstolo, quando está falando com o sumo sacerdote, diante de um sumo sacerdote, e ele lembra, e assim Deus falou, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e maltratariam por 400 anos. Depois, ainda mais tarde, ficaram 70 anos na Babilônia, apenas a nação sul de Judá. Então, esse povo, ele tem um histórico de sofrimento, até os dias de hoje, de perseguição. A história recente mostra um holocausto de mais de 6 milhões de judeus. A história deles é essa história. E vai ser assim até a vinda do Redentor. A segunda vinda, porque na primeira eles não creram. E quero dizer para você, e que não seja só no sentido de metáfora, que todos nós que servimos ao Senhor,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, também vamos sofrer privações e opressões nesse mundo. Esse ambiente rotineiro de conforto neste mundo que muitas vezes nós queremos, a possibilidade de um ambiente rotineiro de conforto é praticamente zero. Porque todos nós queremos conforto. Nós sempre queremos arrumar um ambiente confortável para nós, para alojar nosso corpo no vestimento, no calçado, na comida, na questão de clima. Nós queremos um ambiente de conforto. É evidente que no deserto não existia nada disso, porque logo assim que saíram do Egito, como nós já vemos, começou uma situação de extremo desconforto para eles. E eles tiveram um problema de aceitação, de identificação, para caminhar de uma forma contínua nesse roteiro que o Senhor tinha passado para eles. Embora não existiam mais os chicotes dos egípcios, as metas de fazer tijolos, sem o matéria-prima, e cada dia mais aumentando produção e menos matéria-prima, aquilo deixou eles de uma forma muito desconfortável. Então, na questão de desconforto, eles já saíram do Egito desconfortáveis, chegaram no deserto e também tinham desconforto. Então foram 40 anos de muito desconforto e muitas murmurações. Eu quero trazer para nós hoje que, no entanto, nós sempre buscamos essa situação de evitar desconforto. Não foi só o povo do Egito. É evidente que quando nós nos sentimos desconfortáveis, nós vamos à busca de um conforto, como acabei de dizer. Quero guardar bem isso para você. Se estamos no sol quente, nós vamos correr para a sombra. Se estamos com sede, procuramos água. Se estamos com frio, agasalhamos. Se faz calor, nós vamos colocar uma roupa leve. Às vezes pagamos caro para o conforto, mas no deserto não tinha como encontrar sombra, não tinha como encontrar sede quando tinha sede, e nem para ver um conforto térmico, porque à noite o frio é intenso, assim como no dia o calor é escaldante. Quero dizer para você, como uma primeira frase pontual para nós, você deve entender que conforto não é sinônimo de purificação. Você concorda? Quando nós buscamos conforto, não é sinônimo de que nós vamos encontrar purificação das nossas vidas. O deserto que os judeus enfrentaram não era moradia, era caminho para um lugar prometido. O Senhor nunca prometeu conforto em peregrinação para ninguém, nem para o povo do deserto, nem para mim, nem para você e nem para a igreja. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse é o nosso deserto. Esse é o nosso deserto. O deserto não é lugar de pegar gosto, de se apaixonar. Não é lugar de desejar fazer uma habitação e arranjar um conforto para a multiplicação familiar. O deserto é lugar de esperança e não de reclamação. O deserto é lugar de provação e não de amargura. O deserto é lugar de virar as costas para o Egito e olhar para a terra prometida. Não devemos regular nosso estado de espírito pelo conforto que nós temos. O nosso interior deve ser poderoso para suportar desconfortos, pela fé, que tudo espera e suporta, pela esperança de encontrar o que é nos prometido, tudo isso no amor de Deus. No deserto nunca faltou o amor e a proteção de Deus. Poderia não ter conforto, mas tinha proteção. Lembra que nós dissemos que lá no deserto eles não haveriam de ter as pragas que tiveram no Egito.
e nem doenças. Olha, o desconforto não é medida de ausência de amor. Lembre-se disso. Quando você estiver desconfortável na vida, não é sinônimo de ausência de amor. O amor é provado para vigorar na dor, na tristeza, na alegria e na doença. Como é que nós fazemos o voto de casamento com a nossa amada e com o nosso amado? Foi um voto de conforto ou foi um voto de assumir dores? Porque se ali haver o amor é uma proposta de enfrentar dificuldades e não de enfrentar bonanças. Preste atenção nisso. Hoje as pessoas têm casamentos ou se juntam de forma efêmera e o que vigora é a diferença de gêneros. Provamos nosso casamento cada dia e principalmente na dificuldade. Os juntamentos modernos sobrevivem apenas no conforto, no prazer da carne, e por isso são efêmeros, são frágeis e interesseiros e descompromissados. São começados para terminar. Provavelmente, irmãos, era essa relação que os judeus assumiram com Deus, de ter conforto. A contrapartida do conforto, saímos do Egito para ter conforto. Não, eles saíram do Egito para ter liberdade. A liberdade tem custo, e às vezes a liberdade embute muito sofrimento. Amém? Amém. Todos nós temos um deserto para enfrentar. Todos nós temos um Egito da chibata de metas. Resistir é uma questão de fé, esperança e amor. Não esqueça disso. Então, como está você agora, cada um de nós? Que tipo de desconforto você já experimentou ou está experimentando na sua vida neste momento? São desconfortos da caminhada do reino ou para acomodação aqui? Nós podemos estar desconfortáveis para a caminhada do reino e podemos estar desconfortáveis procurando uma acomodação aqui. Tudo que nos compromete no deserto e nos desvia da nossa caminhada vai sempre trazer águas amargas. No deserto não é lugar de perder tempo. Essa é uma observação importante e interessante. Para nós, desconforto é perder direção no deserto. O desconforto do servo, do peregrino, é perder a direção e não as provações. Porque assim você não pode ficar sem rumo na vida. Sempre que isso acontece, predestinamos retorno ao Egito. E é automático. Se perturbamos no meio desconfortável, perturbação e desconforto é uma combinação complicada. Nossa vida torna um labirinto, sem rumo, sem direção. E isso é caminhar para as trevas, sem a luz de Cristo. É dar varada na rocha. Depois nós vamos ver por quê. Então guarde isso. Perturbação no meio do desconforto, ela pode levar a nós a um labirinto, a uma perda de rumo. Paulo diz aos irmãos de Efésios, em 5 e 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O povo no deserto não soube se comportar como filhos de Deus. E nós? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus também disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, obras que buscam apenas o conforto, e não a luz, não discernimento. Quantos estão desorientados nesta vida, nesta noite? Você já parou para pensar? Buscar conforto no deserto é sempre pedir para ficar no deserto.
O povo tinha Moisés, mas não tinha Deus nos seus corações. Você pode ter igreja hoje, mas não ter Deus, não ter o Senhor guiando a sua vida. Deserto não é lugar de descanso e conforto, é lugar de provações e muitas serpentes, escorpiões e até felinos. Paulo retorna a Efésios dizendo, capítulo 5, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Remir o tempo é livramento, é aproveitar bem, é ganhar tempo, porquanto os dias são maus. Tudo igual, semelhante ao deserto. No deserto se caminha noite e dia. O tempo e a direção é questão de sobrevivência. Precisa de guia no deserto. Sem um guia, vai andar em círculos. É como se perder na floresta, o mesmo é se perder no deserto, o mesmo é se perder nesta vida. Quem anda em círculos não volta para o Egito e nem chega à terra prometida, perece no deserto. Você anda nos caminhos retos de Deus ou tem andado em círculo? Disse o profeta Oséias, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão, andarão em círculo. Patinam, não sai do lugar. No deserto, não era para nenhum retirante do Egito morrer, de fome ou de sede. Morreram pela desobediência e pela reclamação e por andar em círculos. Não chegaram a lugar algum, sempre retornaram ao ponto que saiu. João 6,31 diz, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Veja o que Jesus disse, no deserto tem alimento, pode não ter conforto que você deseja, mas tem vida e sobrevivência. Mas Jesus continuou a dizer assim, no versículo 32, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, então, dás-nos sempre desse pão. Jesus respondeu a eles, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Aqui tem dois pães. O pão que caiu do céu na época de Moisés, e o pão que desceu do céu para o povo se alimentar e ter vida para sempre. João fala desses dois pães. Volto a repetir, um que caiu do céu, mas não era do céu. O que desceu do céu dá vida ao mundo, e eles queriam um para conforto. Como os enlatados preparados, mas não era isso que Deus lhes dava. Então não receberam por não crerem. Fizeram opção dos enlatados, dos preparados rápidos. Você quer um Cristo que apenas lhe dê conforto? Um maná enlatado? O maná da prosperidade que tanto se prega nas igrejas hoje? Talvez o que você busca é o que caiu do céu, e não o que desceu do céu para dar vida aos que creiam. Nós devemos ter certeza disso, para confirmar que direção nós estamos, ou se estamos apenas circulando nessa vida, sem direção. Deserto é lugar de confessar também nossas culpas. É a oportunidade de confessar nossas culpas. Esquecer do Egito, o velho homem, deixar de reclamar, arrepender-se e caminhar para a terra prometida, ter esperança. O deserto deve ser o único estorvo das nossas vidas, porque ele é passageiro. Provérbios 14 e 10, ele é muito interessante para o nosso assunto de hoje.
O coração conhece a sua própria amargura. Primeira frase. O coração de cada um de nós conhece as nossas amarguras. E complementa que o estranho não participará do íntimo na sua alegria. Ora, nós vemos aqui que o coração nosso conhece as nossas amarguras. E o estranho nunca terá um coração alegre. Por que nós podemos ler esse versículo, esse provérbio? Ele é uma realidade sem piedade para todos nós. Dilata sempre os mais íntimos recantos dos nossos segredos, da dor e da amargura, por mais que podemos mostrar nossos dentes de sorriso. Não dá como esconder de nós mesmos o que ainda podemos ser no nosso íntimo. Podemos esconder dos homens, mas nós não escondemos de Deus. Do Deus que trouxe e levou o povo do deserto e do Deus que desceu o seu Filho do céu, o pão. Amém? Amém. Então nós precisamos ver que nós podemos entender melhor que nós precisamos de entender que a dor crônica toma conta e brota nas amarguras sobre amarguras. Guardar rancor, ódio, amargura é mais letal das torturas da alma. Traz consigo o peso da culpa e da pena, e anula a presença da nobreza da paz para caminhar no deserto sem as lembranças do Egito. O homem, irmãos, que anda fugindo de si mesmo, é fruto da sua própria tortura no deserto. A miragem do deserto escaldante é o alto flagelo da sua própria alma, andando em círculos. Você quer um exemplo bíblico? Lembra-se de Judas? Foi tão intenso em Judas Iscariotes que ainda com 30 moedas de prata, não resistiu à culpa terrível, do peso, do remorso. Precisamos retirar qualquer instrumento que possa nos trazer essa perturbação de consciência e de culpa. Confessar arrependido ao Senhor é a única solução. Amém? Amém. Jó não reteve sua amargura, confessou. Ele diz em 10:1, a minha alma tem tédio da minha vida. Isto é, não se conformava consigo. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Amém, irmãos? Amém. 7:11 e ele ainda diz, não reprimirei a minha boca. Falarei da angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Nós precisamos confessar nossas amarguras. Um exemplo, tipo na Bíblia, quem lembra de Ana? Mulher, esposa de Eucana. Ela tinha uma adversária que tinha filhos e chamava-se Penina. Ana teve muita amargura porque ela não poderia ter filho. O que ela fez? Ela não ficou revoltada, mas ela ficou muito triste. E ela foi confessar ao Senhor. E ela diz, com amargura de alma orou ao Senhor, chorando abundantemente. 1 Samuel 1:10. O homem de Deus, Eli, achava que ela estava bêbada, mas não, ela estava no templo, confessando as suas necessidades. Precisamos aprender muito de Ana. E Ana responde ao profeta, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém derramado minha alma perante o Senhor. Amém? Amém? Podemos copiar Ana, podemos copiar Jó e podemos copiar Provérbios. E também podemos não copiar, mas obedecer quando o Senhor diz, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O alívio que veio a Ana, o alívio que veio a Jó, o alívio que veio a tantos, o alívio que pode ter vindo a você e a seu irmão, é o alívio que vem para você no dia da angústia, para que você não seja um amargurado e que tenha a vida toda reclamando, circulando, andando em círculos
e não tendo as bênçãos de Deus. Preste atenção nisso, porque Pedro ainda crava para nós essa oportunidade. Quando Pedro diz em Atos 3:19, arrependei-vos, pois, disse a ele aos homens, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Não tirou do deserto, mas tirou a amargura do coração, tirou o pecado do coração. Arrependimento, irmãos, não é arrebatamento. Arrependimento não é arrebatamento do deserto, é apagar, tirar pecado, é presença do Senhor na caminhada. Pecados não perdoados é o desastre de andar em círculo no deserto. Jesus não anda em torno do mesmo ponto conosco. O Senhor não vai em viagem que não leva em lugar algum. Se você tem ido em lugares que o Senhor não vai, você está andando em círculos. O Senhor não pode deixar de ser o nosso companheiro em todos os momentos da nossa vida. Porque senão, nós vamos cansar, nós vamos fadigar, nós vamos entrar em desespero. Isso é desespero, não ter esperança. Perdido no deserto, enxergando apenas o passado do Egito. Vontade de tornar na escravidão é tortura. Chegue com o inteiro coração de arrependimento. É como aquela passagem repugnante da porca e o cão voltar ao seu próprio vômito, é querer voltar para o Egito. Porque quando nós vamos em lugares ou fazemos ou pensamos coisas indevidas, o que nós temos de gosto é gosto de vômito, é gosto de pecado, de angústia. O que nós podemos fazer? Com humildade e humilhação diante do Senhor, reconhecendo nossos pecados. O que você acha de você caminhar no deserto, todo o tempo que você tem? Para esse povo foi 40 anos. Eu já estou 57 anos para fazer no deserto. Que tristeza, irmãos, caminhar todo esse tempo no deserto sem a santificação, sem poder ver o Senhor. Achando que estou indo, mas na verdade eu estou apenas circulando. Nós precisamos ter total, absoluto discernimento qual é o caminho que nós temos, porque veja que ainda o apóstolo diz, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O povo do deserto estava todo perturbado, o povo do deserto estava todo amargurado, todo contaminado. As águas amargas, irmãos, quem sabe era o remédio para tirar a amargura, mas eles não tinham coração para isso. E Paulo volta a dizer aos irmãos em Efésios 4:31, toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Não tem como, irmãos, caminhar reto para a terra prometida, para a Canaã celestial, se nós não tirarmos a desorientação desses adjetivos, dessas propriedades que nos tiram da presença de Deus. Porque tudo é tão curto, é tudo tão passageiro, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O deserto é passageiro, a concupiscência do deserto é passageira, a concupiscência do Egito é passageira, o deserto é passageiro e a concupiscência do Egito é passageira, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém?
Neste momento, você pode entender por que o Senhor nos deixou apenas 3 instrumentos de sobrevivência no deserto. Há um debate teológico muito grande, porque nós somos chamados de cessacionistas, mas aqui nós podemos encaixar tranquilamente esses 3 instrumentos, esse kit de sobrevivência no deserto que nós vemos em 1 Coríntios 13, que eu acredito que a maioria sabe. Pois agora permanecem a fé, a esperança, o amor, esses 3, mas o maior destes é o amor. Esse é o nosso kit de sobrevivência no deserto. A fé, a esperança e o amor. Amém, irmãos? Amém. Quando eu disse para os irmãos lembrar de bater 2 vezes na pedra, na rocha, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Essa equação paralela do deserto e a nós, eu quero dizer para você, para a igreja, Deus não se agradou da maior parte deles, maior parte do povo. Será, meu irmão, que Deus está se agradando hoje da maior parte da igreja dele? Responde isso hoje, quando você reclinar a sua cabeça no seu travesseiro, que não é o travesseiro de Jacó, quando ele fugiu do seu irmão, porque o travesseiro de Jacó era uma pedra. Mas nessa pedra ele sonhou, ele teve um sonho da escada. E ali ele montou um memorial com aquela pedra do Senhor, que ali estava o Senhor. Quem sabe nessa noite, no seu travesseiro muito mais suave do que o relento de uma pedra fugindo do seu irmão Esaú, para não morrer, ele entendeu a presença do Senhor. E você também pode estar entendendo o que Paulo diz à igreja de Corinto. E você pode estar entendendo o que é pregado na sua igreja hoje. Você está ouvindo agora. Porque ainda posso dizer para nós que a falta d'água foi a gota de reclamação que perturbou Moisés e Arão. Lembra-se disso? Que lhe impediram de entrar na terra prometida, embora ainda não lemos. Diante da murmuração do povo, o Senhor manda Moisés e Arão falar com a rocha. Deus manda Moisés e Arão falar com a rocha, mas Moisés, perturbado com o povo, fere a rocha 2 vezes, com raiva dos rebeldes e da influência deles. Foi contaminado. Acabamos de ler, raiz de amargura contamina, tem que ser tirado. Moisés não tirou a raiz de amargura, ela se disseminou no povo e contaminou o próprio Moisés e Arão. Isso foi caro para eles. Associe isso, irmãos, de modo urgente nas nossas vidas. E o que disse Moisés lá em Números 20, não vamos lá, mas você vê depois. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Olha que palavra forte que Moisés direcionou ao povo, junto com Arão. Olha aqui, rebeldes, por acaso nós vamos tirar água dessa pedra aqui agora? O Senhor tinha pedido para Moisés, irmãos, não falar com o povo, falar com a rocha. Falar com Cristo, irmãos. O deserto é um lugar fácil de se perder, é um lugar fácil de se perturbar. Não queira ser melhor que Moisés e Arão.
Entenda a sua fraqueza, a nossa fraqueza e a nossa necessidade de tomar água. O desespero que dá a ter sede, nós não podemos entrar no desespero. Olha só, irmãos, aí saiu muita água, jorrou água como nunca. Mataram a sua sede, matou a sede de todos os animais, mas perderam as bênçãos de Deus. Se você hoje está com a barriga cheia, se você hoje está com bastante água na sua vida, você precisa de ver se você tem bênçãos de Deus, se você não está dando varada na pedra. Não faça isso, você pode perder as bênçãos de Deus. Damos varada nas pedras, não honrando nossos pais, não dando valor à igreja, não orando, não falando com o Senhor, não buscando a santificação. Cuidado com isso. Não brinque com Deus. Se você anda reclamando, conforto e se rebelando, pode ser que você até consiga ser uma pessoa próspera nesse mundo. A falsa teologia dá campo para isso. Saiba que conquistar conforto e abastança nesse mundo não é credencial de bênçãos celestiais para entrar na Terra Santa. Nunca foi. Posso te perguntar então agora, que pão que te alimenta? O que caiu do céu com Moisés ou o que desceu do céu pelo Senhor? Qual deles? O profeta Isaías, num solente momento de revelação, em Isaías 35, a partir do verso 1, ele vê a glória do Senhor, a partir do deserto, no final do deserto. O deserto é o lugar solitário, diz Isaías, se alegrarão disto. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, uma flor frágil, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano que se deu, a excelência do Carmelo e de Saron, de Sião. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus, ele virá e salvará. Compare depois com o que acabamos de ler em Hebreus 12. Juntar as mãos, levantar as mãos, reafirmar os artelhos, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos enxergarão. Os coxos saltarão e os servos e as línguas dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros de ermo. Esta é a água viva, Jesus Cristo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedente em mananciais de águas, e as habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E Isaías diz no versículo 8, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará, o reclamão não passará, o revoltado não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Será para aqueles peregrinos que conseguiram permanecer fiéis no Senhor, não olharam nem para o sol do deserto e nem sentiram o frio do deserto, mas tiveram a presença de Deus, a água da vida eterna, a rocha eterna, foi o manancial deles, não foi uma miragem, mas foi uma viva esperança, porque tinham fé, tinham esperança e estavam no amor de Deus e souberam aguardar. Tudo que era sem vida, Deus deu vida para se dar o valor merecido àqueles que no deserto entendem que o Senhor pode fazer florescer ervas, rosas no deserto. Que Deus te abençoe. Amém. Uma boa semana para você. Amém. Fique em paz. Reflita sobre essa pregação, reflita sobre essa meditação, que sirva para cada um de nós como uma palavra de exortação, de ânimo, porque o deserto, o sol é escaldante. Amém, Senhor.
Esta noite nós ouvimos a palavra de Deus e trouxemos para você o problema tão sério que estava no coração do povo hebreu quando eles saíram logo do Mar Vermelho e encontraram águas amargas. Aquelas águas amargas, de amargura, foi o começo de um descontentamento daquele povo que perdurou por 40 anos. Foram poucas suas alegrias. A maioria do tempo deles foi em busca de um oásis que pudesse dar a eles o que eles almejavam ter no coração. Coisas que eles aprenderam no Egito e que satisfaziam os seus egos, os seus prazeres, mas o Senhor já não queria dar mais aquilo que estava no Egito para eles. Eles tinham que caminhar reto, caminhar com a rocha, caminhar em busca da terra prometida, de uma nova vida. Eles não souberam entender isso, deixaram tudo para trás, não só nos seus pensamentos, mas também naquilo que eles sempre buscavam, que era o passado. O profeta Isaías, na última leitura que nós fizemos, Isaías 35, no finalzinho da nossa leitura, no versículo 8, Isaías fala de uma estrada e fala de um caminho santo. Nessa estrada, nesse caminho, e ele diz que o imundo não passará, mas será para aqueles os caminhantes, até os loucos não errarão. Se você pensar bem nessas últimas palavras do profeta Isaías, é que qualquer pessoa que está amargurado, qualquer pessoa que está revoltada, insatisfeita, não entende os propósitos de Deus na sua vida, ele não vai entrar, não vai passar neste caminho. É considerado imundo. Imundo é aquele que rejeita, é aquele que não recebe as nobres instruções no caminho do Senhor. Mas interessante que, dentre os caminhantes, dentre os peregrinos, dentre aqueles que estão nas veredas do Senhor, ele chega ao ponto, o profeta, de dizer que até os loucos não errarão o caminho. Se você tem algumas pessoas consideradas loucas porque estão no caminho do Senhor, mas se você está no seu caminho, mas no seu caminho tem muita amargura, tem ódio, tem raiva, não tem amor, não tem o suor do Senhor, a cruz do Senhor para você carregar, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos nós devemos estar nos examinando cada dia, cada momento das nossas vidas, para que nós não possamos perder as pisadas do Mestre, a rocha eterna. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador.
sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está.